Sabe aquele dia de verão em Nova York que parece que o ar pesa? Um calor assim sufocante que deixa todo mundo no limite? Sei bem como é. O mau humor vira quase uma coisa física. Exatamente, o mau humor era palpável. Aí eu entrei num ônibus na Avenida Madison, já sabe, esperando o de sempre. Aham. E fui completamente pega de surpresa. O motorista, um homem negro de meia idade, me olhou, abriu um sorriso enorme e soltou um "Oi, como vai?" super sonoro. Que legal. E não foi só pra mim, ele fazia isso com cada pessoa que subia, com a mesma energia, sabe? O mais incrível era ver a reação. Imagina. A cara de irritação das pessoas ia derretendo. Era como se aquele homem fosse um pacificador urbano, desarmando a cidade com um sorriso. E essa história que o Daniel Goleman usa para abrir o livro é a isca perfeita. Sim, Ela nos joga direto no centro da questão que ele quer explorar. Porque, pensa bem, a gente conhece pessoas brilhantes, com um QI altíssimo, que parecem ter tudo para dar certo, mas acabam tropeçando na vida. totalmente. E outras que talvez não sejam tão geniais academicamente, que prosperam de um jeito que parece até mágica. Exato. E a história do motorista sugere que a resposta para esse paradoxo não está no que a gente pensa, está no que a gente sente e principalmente no que a gente faz com o que a gente sente. Perfeito. E essa é a nossa missão hoje aqui no Psi em Áudio. Vamos mergulhar fundo no livro Inteligência Emocional e tentar entender essa força. É uma força poderosa mesmo. A proposta do Goleman é radical, né? E se a nossa capacidade de gerenciar emoções for tão ou mais importante que a de raciocinar? O que são as emoções, afinal? Por que elas às vezes tomam o controle, nos sequestram? E como a gente pode aprender a navegar nisso tudo? É uma jornada fascinante pela arquitetura da nossa mente. E o ponto de partida é entender que não temos só um cérebro, mas, funcionalmente, dois. Certo, vamos desvendar isso. Eu sempre achei que razão e emoção fossem inimigas, sabe? Uma tentando dominar a outra. É a visão clássica. Mas o Goleman diz que são duas mentes. Uma é a mente racional, a que pensa, que pondera. A que analisa. Isso. E a outra é a mente emocional, a que sente. O que me surpreendeu é que a mente emocional é muito, mas muito mais antiga. Em termos evolutivos, sim. É uma herança de milhões de anos de sobrevivência. E por isso ela é mais rápida, mais impulsiva. Ela age antes que a nossa mente racional consiga, sei lá, entender o que está acontecendo. E essa ação ultra rápida é o que Goleman batizou de pense nisso como um sequestro neural de verdade. Tem uma estrutura pequena no nosso cérebro primitivo, a amígdala, que é tipo um alarme de incêndio. A amígdala, ok. Quando ela percebe uma emergência, ela puxa esse alarme e recruta todo o resto do cérebro para o plano dela. Lutar ou fugir. Isso em milissegundos. Nossa, Muito antes que o nosso cérebro moderno, o neocórtex, possa analisar e dizer: opa, calma aí, talvez não seja para tanto. O livro traz um exemplo trágico disso, o caso de Richard Robert. sim, o assassinato das executivas. Ele invadiu um apartamento e, num surto de pânico, de medo, ele perdeu o controle, cometeu um crime brutal e anos depois ele mal se lembrava do que aconteceu. A frase dele foi: minha cabeça explodiu. É o sequestro emocional no extremo mais sombrio. Mas isso é um caso extremo. Como isso acontece com a gente no dia a dia? Acontece naqueles momentos em que a gente perde a cabeça. Sim. Uma explosão de raiva no trânsito, uma resposta atravessada por um colega, um grito com o filho por uma coisa boba. Aham. A amígdala é essa sentinela psicológica, sempre perguntando: isso me ameaça? Isso me machuca? Se a resposta é um sim forte o suficiente, o alarme dispara. E a informação vai direto para ela, né? Pega um atalho. Exatamente. Um atalho neural. A informação dos sentidos vai direto para a amígdala antes mesmo de ser processada pelo neocórtex. É uma resposta, como Goleman diz, rápida e mal feita, Rápida e mal feita, gostei. mas que foi vital para os nossos ancestrais. Diante de um tigre, era melhor reagir primeiro e pensar depois. Mas espera aí. Se é quase um reflexo, um atalho, isso quer dizer que a gente não tem culpa? Posso só dizer, foi minha amígdala depois de gritar com alguém? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta do Goleman é não. Não podemos usar como desculpa. Ufa!
A amígdala nos dá o impulso inicial, a disposição para agir. Mas entre o impulso e a ação existe um espaço. Um espaço. E é nesse espaço que entra o neocórtex, a mente racional. Ela pode, com o treino, intervir, modular a resposta. Ela pode dizer, ok, amígdala, valeu pelo alerta, mas isso não é um tigre, é só o meu chefe. Vamos respirar fundo. Entendi. A capacidade de criar e ampliar esse espaço, isso é inteligência emocional. Em essência, sim. Então não é sobre eliminar a emoção, mas educá-la. Construir uma ponte melhor entre essas duas mentes. Exatamente. E é aí que entram os 5 pilares da inteligência emocional. O QI e a IE não são opostos, são capacidades distintas. Que se complementam. Isso. O livro cita um estudo de Harvard que é muito revelador. Eles acompanharam estudantes por décadas e viram que as notas e o QI não previam sucesso, felicidade, nada disso. Nossa! E o que previa era esse outro conjunto de habilidades, que os psicólogos Peter Salovey e John Mayer mapearam em 5 domínios principais. O primeiro, que eu acho que é a base de tudo, é conhecer as próprias emoções. A tal da autoconsciência. A pedra de toque. É a capacidade de reconhecer um sentimento na hora que ele acontece. Parece fácil, mas não é. Nem um pouco. Tem uma história zen no livro que é perfeita. Um samurai violento desafia um mestre a explicar o céu e o inferno. O mestre o ignora, depois o insulta. Provocador. Total. O samurai fica cego de fúria, saca a espada e grita: "Eu poderia te matar por isso." E o mestre, com toda a calma, responde: "Isso é o inferno." Uau! O samurai fica em choque. Ele percebe a própria raiva. Se acalma, guarda a espada, se curva. Aí o mestre diz: "E isso é o céu." É esse momento, esse aham, o reconhecimento da emoção. É a base de tudo. E depois que você reconhece, vem o segundo domínio: lidar com as emoções. O que você faz com essa raiva, com essa ansiedade? Certo. É a habilidade de se acalmar, de não deixar o pânico te paralisar. Quem é bom nisso se recupera muito mais rápido dos problemas da vida. Não é suprimir, é gerenciar. O terceiro é motivar-se. E aqui tem o famoso teste do marshmallow. Ah, isso é clássico. É genial. Colocaram crianças de 4 anos numa sala com um marshmallow. A escolha era: come este agora ou, se esperar 15 minutos, ganha 2. A tentação. Anos depois reencontraram essas crianças e o resultado foi espantoso. As que resistiram e esperaram pelo segundo marshmallow tiveram notas no vestibular, em média 210 pontos mais altas que as impulsivas. É impressionante. A capacidade de adiar a gratificação. E controlar o impulso é um motor poderoso para o sucesso. E é fascinante pensar que isso hoje é ainda mais desafiador. Goleman escreveu isso nos anos 90. E o problema só piorou. Com certeza. Vivemos na era da gratificação instantânea. Notificações, likes, compras com um clique. Nosso cérebro está sendo treinado para o impulso o tempo todo. Verdade. Esperar pelo segundo marshmallow virou um superpoder. Exatamente. Um superpoder raro e valioso. Isso faz muito sentido. O quarto pilar é reconhecer emoções nos outros. Empatia, né? A essência da empatia. A habilidade de ler as pistas não verbais. Tom de voz, expressão facial. A empatia é o que nos conecta. E a ausência dela é a raiz de muita crueldade. O Goleman fala dos psicopatas, né? Que não conseguem sentir o sofrimento que causam. Sim, mas a gente não precisa ir tão longe. A falta de empatia no dia a dia já causa muitos problemas. Mas me diga uma coisa, empatia é algo que se aprende ou a gente nasce com ela? Parece que são as duas coisas. A gente tem uma predisposição biológica para isso, os neurônios espelho. Ah, já ouvi falar. Que disparam no nosso cérebro quando vemos alguém sentir algo. Mas essa semente precisa ser cultivada. Empatia é um músculo, se desenvolve com a prática. Faz sentido. E isso nos leva direto ao quinto e último domínio. Depende de todas as outras, né? É a soma de tudo. Autogestão com empatia. Tem uma história no livro que me deixou arrepiada. Num trem em Tóquio, um operário bêbado, enorme e agressivo, começa a aterrorizar todo mundo. Situação de pânico total. As pessoas fogem. Quando ele está para atacar, um senhor japonês bem pequeno e idoso se levanta e diz com uma voz alegre: "Olá." Nossa, que coragem!
O agressor ruge de volta, mas o velhinho, sorrindo, começa a conversar com ele sobre saquê. Pergunta onde ele bebeu, se gosta de caquis. Quebrou totalmente o padrão. Totalmente. Aos poucos, a fúria do homem se desfaz. Ele desaba em lágrimas, conta a história trágica da vida dele. E o velhinho só ouve e conforta. Como diz o Goleman, isso é brilhantismo emocional em ação. É uma história incrível, né? Mostra o poder disso na prática. Totalmente. E olha, se essa conversa tá trazendo uns estalos assim, uns momentos ahá, que tal curtir esse áudio? Ajuda muito a gente a levar essa discussão para mais pessoas. Com certeza. E para quem quiser se aprofundar, o link para o livro completo está na descrição. É uma leitura que, sério, transforma a maneira como a gente se vê e como vê os outros. Com certeza. E esse brilhantismo, como vimos na história do trem, não é só para situações extremas. Goleman mostra como esses princípios definem se um casamento vai dar certo, se um líder é eficaz. Até se o nosso coração vai aguentar o tranco, né? Exata. É onde a teoria encontra a prática brutal da vida real. Vamos falar disso. Nos relacionamentos, a falta de inteligência emocional pode ser um veneno. Goleman descreve uma dinâmica que ele chama de inundação. Inundação. Numa discussão, especialmente nos homens, a negatividade pode disparar uma resposta fisiológica tão forte que eles se sentem Inundados. A reação é se fechar, criar um muro, o famoso mutismo. Eles se calam para se proteger dessa enxurrada de emoções. Exato. O que, claro, é percebido pela parceira como desinteresse, descaso. O que a frustra, e ela aumenta o tom das críticas tentando romper o muro. E isso inunda ainda mais o homem, que se fecha mais. É um ciclo vicioso destrutivo. E a chave, segundo as pesquisas, não é o casal que não briga. É o casal que sabe brigar bem. Brigar bem, isso é ótimo. São aqueles que, mesmo no conflito, mantêm a empatia, ouvem o outro e tentam reparar a conexão, em vez de escalar o ataque. E no trabalho, as consequências também são graves. A história do piloto Melbourne McBroom é assustadora. Um tirano, né? Totalmente. Ele intimidava tanto a tripulação que ninguém ousava questioná-lo. Um dia, ele ficou obcecado com um problema no trem de pouso. E a tripulação viu o combustível acabando. Isso. Mas ninguém teve coragem de alertá-lo com a firmeza necessária. O avião caiu. 10 pessoas morreram. É terrível. E essa história mostra, décadas antes de o conceito virar moda, a importância da segurança psicológica. Exatamente. A capacidade de um líder de criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para falar, discordar, apontar erros, não é um bônus, é essencial. E pode custar vidas. E a conexão com a saúde física que ele explora é talvez a parte mais chocante de todas. Sim, é impressionante pensar que um sentimento crônico, algo que parece tão etéreo, pode ter um impacto físico tão concreto quanto fumar. Os dados são claros. Emoções perturbadoras crônicas, raiva, ansiedade, pessimismo, podem dobrar o risco de doenças graves. A hostilidade crônica, ele fala, é um fator de risco para doença cardíaca tão forte quanto o colesterol alto. Ou o tabagismo. O estresse constante literalmente corrói nosso corpo por dentro. Nossa. Mas o fascinante é que o livro também aponta o antídoto. Se a hostilidade e o isolamento nos adoecem, a conexão e o apoio social nos curam. Faz sentido. Relacionamentos de qualidade funcionam como um amortecedor biológico contra os efeitos tóxicos do estresse. Ter com quem desabafar, quem nos ouve, isso fortalece nosso sistema imunológico. Nossas conexões emocionais são um fator de proteção. Em um nível muito, muito real. Então, depois de toda essa jornada, a grande mensagem que fica é que não somos reféns da nossa biologia. De forma alguma. Temos essas duas mentes, a que sente e a que pensa. E a chave não é negar as emoções, mas construir uma aliança inteligente entre elas. Não se trata de não sentir raiva, mas de senti-la sem ser cruel. Exato. Não é não sentir medo, mas sentir o medo e ainda assim dar o passo. E o ponto mais esperançoso, que é o grande legado do livro, é que a inteligência emocional não é um dom, não é algo fixo. Isso é muito importante. É um conjunto de habilidades. E como qualquer habilidade,
Pode ser aprendida, praticada e aprimorada ao longo da vida. Por isso ele defende tanto a alfabetização emocional nas escolas. Sim, ensinar as crianças desde cedo a nomear seus sentimentos, a ter empatia, a resolver conflitos. É uma educação para o que realmente importa na vida. Fica aqui uma reflexão para fechar, então. Se inteligência emocional é uma habilidade que pode ser aprendida, qual seria a primeira pequena emoção no nosso dia a dia que poderíamos tentar observar com mais curiosidade e menos julgamento? Boa pergunta. Talvez aquela pontinha de irritação no trânsito, ou ansiedade antes de uma reunião. O que essa simples observação, sem precisar agir ou se culpar, poderia nos revelar sobre nós? Uma excelente provocação. E para mais conversas como esta sobre os mecanismos da mente e da psicologia, siga o nosso canal.